O filme que poderia ter roubado o nosso Oscar. A história dos perdedores que você vai amar. E aquele amor do seu passado volta? A realidade chocante do interior do Brasil e os argentinos nos fazendo rir novamente. 10 filmes espetaculares para você agora. O Som da Liberdade custou 14 milhões de dólares e rendeu 250 milhões de dólares. É o filme independente de maior sucesso dos últimos anos. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? Mas teve muita polêmica. O Jim Caviezel vive um personagem que vai atrás de uma rede de pedofilia. Esse filme, ele discute bastante essa questão do abuso de crianças, da venda de crianças no mundo inteiro, mas o filme ele foi bastante criticado por deixar crianças em condições muito vulneráveis durante a produção. Questiona um pouco esse ponto aí, mas é uma produção independente, então teve muito barulho na mídia, mas o filme vai te fazer pensar muito sobre a situação vulnerável de crianças nos países mais pobres. E o Clint Eastwood tá na hora de se aposentar. Bom, depois desse filme, Jurado número 2, ele disse que vai se aposentar. Finalmente. It was last October. It was raining, and I hit something. Ele tá perdendo a mão. Mas então por que esse filme tá na minha lista? Porque a história é boa. O cara é bom de escolher tramas, né? A história de um jurado que ele tá num júri popular e ele, na verdade, tá muito envolvido com a própria acusação. E como ele vai se safar disso? Aquele personagem que tem a família perfeita e que parece ser um santo, mas que na verdade não é. O filme é muito mal executado em termos de direção, super quadrado, o Clint Eastwood realmente está superado, ele precisa parar, pare Clint Eastwood. Mas a história é boa, assista. Bom, Arturo aos 30 é um filme argentino e por isso entrou na minha lista, mas eu quase desisti e teve muitos colegas que desistiram. Não desista. ¿Estás durmiendo bien? No. Yo te veo bien. Depois do primeiro ato, você vai ver porque ele é muito bom. É a história de um rapaz que chega aos 30 e ele começa a questionar os seus valores, o que ele já conquistou na vida, os relacionamentos que ele perdeu, a relação com a família, os olhares. O que me encantou desse filme são os olhares muito contemplativos dele sobre o mundo e sobre as pessoas ao redor. Sabe aquela coisa de filmes que lançam um olhar por coisas que no dia a dia a gente não percebe, que são muito estranhas, ou muito cruéis, ou muito injustas? É por isso que o filme vale a pena. Mano, por que a Lisa Kudrow, que fez a Phoebe do Friends, por que o Brian Cox, que ganhou prêmio por causa de Succession, estão neste filme tão idiota? What's that? Now you have to say something. Just ignore it. Those pipes sure are loud. Ué, mas então, Francesco, por que você tá indicando? Porque a gente sempre gosta de ter um filme idiota pra assistir de vez em quando, né? Um terror de parentes é a coisa mais besta que eu já vi nos últimos anos. Mas eu tô indicando justamente por isso, assim. Os atores são muito bons, né? Você ama esses dois atores como eu. Já entrevistei a Lisa Kudrow, inclusive. Não gostei muito da maneira como ela lidou na entrevista. Ela devia estar cansada da vida e tal, pós-Friends. Mas o filme vale, assim, aquela coisa assim, sabe? Tipo, é sexta-feira, tá chovendo, não quero pensar e também não dá pra sair de casa. Dá umas risadas bobas e umas cenas bem toscas. É isso, é pra valer a pena sim. Olha, esse filme Planta Permanente se chama The Lunchroom, você tem que procurar por um desses dois nomes, tá bem escondido aí na plataforma, mas é uma produção argentino-uruguaia espetacular. ¿Hace mucho que trabaja acá? Sí, hace 33 años. Lucha, buen día. E com crédito muito para o Uruguai também. É a história de duas amigas que querem oficializar um refeitório na empresa onde eles trabalham. Só que a dona, que não está nem um pouco aí com isso, mas também quer tirar os créditos se der certo, ela causa todos os empecilhos. É uma crítica social esplendorosa que vai mostrar as limitações de pessoas mais carentes, de quando elas de fato são competentes e ambiciosas, mas nem sempre quase nunca elas vão chegar no patamar de quem é competente e ambicioso e que tem muito dinheiro.
É uma crítica social perfeita e se alguém aí acha que meritocracia realmente exista, assista esse filme para você ver que isso é um conto de Papai Noel. Olha que forte esse filme da Carolina Markovits é onde eu digo, a Maeve Jenkins é uma das melhores, se não a melhor atriz da atualidade. Não é à toa que a telenovela, a Globo puxou ela para várias novelas. Tô de casa. Posso entrar? Tá certo, faz favor. Carvão é um filme potente, que a Markovits vai lá pro interior do Brasil e ela vai mostrar um pouco da vida dessas pessoas tão fora dos holofotes das capitais e como que elas lidam com intempéries, como por exemplo com doenças, com enfermidades de parentes. Eu não vou dar um spoiler porque tem uma cena que eu fiquei passado. Você vai até questionar se realmente de fato uma personagem como ela faria isso. Fico ainda pensando nisso, mas essa ação que acontece no final do primeiro ato, acredito, é a que vai mover a história como um todo depois. Olha que problemático, né? A Pandora Filmes, que distribuiu a produção, teve um problema porque a classificação indicativa do filme foi colocada de 18 anos. Isso é um problema, né, em termos comerciais para a obra. O filme conta a história da hipocrisia do mundo rural do Brasil, mas por conta de cenas que são um pouco fortes, ganhou essa classificação indicativa que eu não acho justa. Eu acho que ela deveria ter 16 ou 14. Eu acho muito problemático você dar classificações tão fortes assim para filmes que mostram cenas não tão gráficas, mas sugestíveis, enquanto outros, que são cenas muito mais gráficas, de violência física, não recebem essa classificação indicativa tão alta. O diretor e roteirista Ryuzuki Hamaguchi entregou um belíssimo filme lá do Japão. Para quem não sabe que eu tô falando, é o diretor que ganhou o Oscar por Drive My Car. E esse filme é igualmente bom. Matsu. あれはカラマツ。赤いのが松で。 Quais são os méritos desse filme? Primeiro que ele vai te levar para aquelas paisagens idílicas das pequeninas cidades do Japão, quase rurais, e segundo que ela vai discutir uma questão muito importante que é o senso de comunidade, tão perdida nos dias de hoje, até mesmo um pouco no Japão, porque é a história de uma empresa que quer fazer um empreendimento comercial nesta cidadezinha e não está muito aí com impacto ambiental e nem comunitário na cidade. Olha, o filme é muito bom, mas atenção, olha aqui para mim. Preste muita atenção nos últimos 5 minutos do filme. Porque se você não prestar atenção, assim, não pisque, você não vai entender por que o diretor fez essa cena tão quase questionável, mas ela é muito válida. Eu não posso falar sobre isso porque senão eu vou dar spoiler e vocês vão me matar. Então assista e depois comenta aqui. Vamos continuar lá do outro lado do mundo, agora na Coreia do Sul, Vidas Passadas, que foi indicado ao Oscar, não ganhou. Mas é belíssimo. E aí, olha só, por que ver esse filme? Inyon. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. Lembra daquela pessoa que tocou a sua infância ou a sua adolescência? Talvez aquele amor de infância ou adolescência e que a vida separou vocês? Por exemplo, você foi para uma outra cidade. Essa pessoa de fato só faz parte do seu passado? Ou você é daquelas pessoas que tem a sensação de que em algum momento vocês podem se reencontrar? Mesmo que vocês já tiverem casados, com outra vida, com outros planos. Vidas Passadas discute isso, assim, até que ponto essas pessoas que nos tocam no passado, elas realmente ficam apenas no passado. A Celine Song, que é a protagonista, que é uma estrela no cinema americano e também sul-coreano, ela diz que se inspirou muito em histórias reais, quando ela encontrou pessoas do passado num bar nos Estados Unidos e ela tinha que traduzir um pouco o que estava conversando com essa pessoa e meio que tocou ela reviveu um pouquinho daquilo da vida no passado dela. Então tem até um pouquinho de história real aí da protagonista do filme. Ai, eu adoro esse protagonista que você vai ver agora nesse trechinho que eu vou mostrar dos Rejeitados. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Gente, ele foi também indicado ao Oscar e eu me emocionei demais com esse filme porque ela conta a história de um professor super certinho que tem que ficar com os alunos
no final do ano, no recesso de Natal e Ano Novo, porque os alunos, a família simplesmente não se importou e não vai passar o recesso com eles por diversas razões. Eles são os chamados losers americanos, né? Que os americanos adoram classificar. Os perdedores, aqueles que são ou feios, ou pobres, ou não são brancos, ou não são populares. Mas o lindo deste filme é como ele estabelece uma relação entre o professor e um desses alunos especificamente. Nossa, eu chorei bastante no final desse filme. E a moral da história, olha, autoajuda, nem autoajuda não, coisa boa pra você. A moral da história é, quando você acha que tá tudo dando errado na sua vida, quando você acha que aquela pessoa que tá do seu lado não é a pessoa ideal ou não vai gerar nada, render nada pra você, a vida vai te surpreender, as situações do cotidiano vão te surpreender. Que belíssimo filme esse Os Rejeitados. E no Olimpo da minha lista está a obra que poderia sim ter tirado o Oscar de filme estrangeiro do Ainda Estou Aqui do Brasil, nosso primeiro Oscar. Vi har modtaget deres brev, hvor de anmoder om enkestøtte, uden deres mands dødsattest. A Garota da Agulha é um filme absolutamente impactante. É um filme dinamarquês, é um filme nórdico. Como vocês me conhecem, eu sou fã das produções nórdicas. Eles têm uma expressividade, eles conseguem tocar temas tão polêmicos de uma maneira tão intelectual, tão impactante. E quando eu assisti esse filme, eu falei, ixi, Ainda Estou Aqui não vai ganhar. Ainda bem que eu estava errado. Porém, esse filme vai discutir a história de mulheres que têm que dar um jeito em crianças que não querem, cujas mães que acabaram de parir não querem ficar com elas. Eu não vou falar mais nada, porque elas teoricamente estão dando essas crianças para outras famílias. O que eu quero só dizer é que se prepare, tem uma cena no meio do filme que eu fiquei abalado durante uma semana. E olha que eu já vi como você sabe, muita coisa no cinema e na televisão. Essa cena me chocou, especialmente porque você sabe que isso é uma história real. A Garota da Agulha é a história real de uma tal Dagmar Overby que foi condenada por algo que eu não vou dizer, porque você vai assistir o filme. Vai te surpreender o final dessa história. Olha, qual que você mais gostou? E aí, esse filme deveria ter ganhado o Oscar, sim ou não? Comenta aqui, fala pra mim o que você mais gostou e como te impactou, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!